Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre alguns modelos de câmeras que são vendidas como câmeras 360. Entretanto, elas não são câmeras 360. Então elas não geram imagens dentro do padrão correto 360. Elas geram imagem panorâmica. Então, todo aquele conteúdo que a gente viu até agora, aqueles conceitos entre imagens, né, as diferenças e semelhanças entre as imagens, o que é imagem convencional, imagem panorâmica, imagem 360, né, tudo isso você vai entender que valeu a pena conhecer isso para também conseguir avaliar um tipo de câmera como essa daqui. Daí você vai entender o porquê que ela não gera uma câmera, ela não gera uma imagem 360, uma fotografia 360. Ela é uma câmera que gera uma imagem panorâmica, tá certo? Então nessa apresentação aqui, ó, eu fiz uma relação, eu coloquei uma relação de algumas câmeras e essas câmeras elas têm algumas características em comum, tá? Então são modelos de câmeras com apenas uma lente. Então a gente viu que, né, para ter uma imagem 360, ou você executa uma técnica de captura, ou você usa um ring com várias câmeras 360, desculpa, com várias câmeras GoPro, ou você usa uma câmera 360, certo? Então, técnica, ring de câmeras ou câmera 360. Então, não há como uma câmera com apenas uma lente, né, eu conseguir capturar de uma vez só uma fotografia 360. Certo? Então esse tipo de câmera ela não capta 360 na vertical e na horizontal. Então eu não tenho 180 e 180, eu tenho só parcial, eu tenho uma panorâmica parcial. Geralmente essas câmeras elas são usadas em monitoramento de segurança, então são algumas câmeras pequenas que você põe em cima da mesa, às vezes ela se confunde com um objeto de decoração, ela meio que se camufla, né? Ou você pode, ela tem, digamos, uma lente, cara, um pouco mais angular, né, onde você coloca ela como se fosse uma lâmpada. Então são tipos de câmeras, algumas até são câmeras action, digamos assim, que você pode colocar, sei lá, em cima do guidão da bicicleta, da moto, colocar em cima de algum local e até mesmo, né, uma prancha, por exemplo, em cima do carro, né, filmar com ela caminhando. Então é possível fazer isso, só que ela não vai entregar um conteúdo totalmente 360, ele vai entregar um conteúdo panorâmico. Tá? Então essas imagens, ou seja, os vídeos, né, eles são imagens ou 180, né, ou imagens cilíndricas, né, ou talvez até um pouco com grau de angulação um pouco até maior, né, só que fisicamente, hoje, né, fisicamente é impossível você ter uma fotografia 360 ou um vídeo 360 com uma câmera com uma lente só. Tá? É impossível. Então o que você vai ter ali vão ser panorâmicas. Tá? Então a gente já entendeu o conceito de panorâmica. Existem as parciais, existem as completas. Então vejam só, esse aqui é um exemplo de câmera, lá no Mercado Livre, por quase R$ 1.500, e veja como é que ela é oferecida. Câmera filmadora 360 graus, mais o óculos, pronta entrega. Então essa Panoview, ela tem apenas uma lente aqui em cima. Ela tem uma base reta aqui embaixo, a lente aqui em cima. Se a gente pegar só essa parte aqui, ela muito se parece com uma câmera 360, certo? Muito parecida, pelo menos de uma lente, né? Só que ela não tem a outra parte, então não tem como capturar, né, uma fotografia 360 dessa forma. Tá? Esse aqui, ó, são fotos, ó, são imagens que nos anúncios do Mercado Livre eu não encontrei, mas pesquisando lá no AliExpress, né, vendo de outros fornecedores, ele já tem essa indicação aqui, ó. Então veja, aqui ele indica um FOV 220 graus, aqui 230. Então, ou seja, ó, 360 aqui, 230 aqui. Ou seja, essa imagem aqui, ó, o próprio anúncio já está dizendo que ela não é 360 por completo. Ela tem uma parte 360, digamos, mas, né, de uma visão, digamos assim, de um ângulo, né? Então eu tenho, digamos assim, de um eixo, né? Então eu tenho um eixo horizontal e tenho um eixo vertical. Então no eixo horizontal eu tenho 360, mas no eixo vertical eu tenho só 230, certo? Então aqui, ó, aqui já dá um número até diferente, ó. Então assim, não dá para confiar muito nesse tipo
de equipamento onde você tem uma informação de um lado e uma informação do outro, tá? Basicamente, né, tudo bem, é parecido, né, 10 graus, perdão. Bom, então basicamente são parecidas, né, 10 graus de diferença não é muita coisa, mas né, não são 360, tá? É dentro do padrão para se utilizar e construir, digamos, conteúdo imersivo, né, conteúdo 360. Esse é um outro modelo de câmera, né? Também aqui, ó, câmera panorâmica, eu já coloco o nome panorâmica aqui, Atrio Xfiro Wi-Fi 360, R$500. Mas, mesma situação, tá? Então aqui, ó, ela tem apenas uma lente. Então aqui são as várias posições dela, né? Mas ela tá, digamos, foi girada ela de várias formas, mas é só uma lente que ela tem. Então, lá no Mercado Livre, ela está oferecida como câmera 360, mas ela só tem uma lente, então ela não consegue captar uma fotografia panorâmica completa. Ela não consegue capturar uma fotografia equiretangular 360. Então aqui ela vai capturar uma imagem muito larga, né? Uma imagem até ampla, mas é uma fotografia panorâmica, tá? Parcial, não é completa. E aí, eu percebo assim, ó, que existe uma grande falta de conhecimento dos vendedores. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é uma pergunta que eu fiz lá no Mercado Livre, tá? Então eu coloquei aqui, olá amigo, por favor, poderia me ajudar em duas dúvidas? Primeira, qual a dimensão, largura e altura das imagens geradas pela câmera? Para saber realmente se ela tem o padrão 2:1. Isso, assim, eu já sabia que a câmera não entregava isso, tá? Mas eu precisava entender qual que é o nível de conhecimento deles para poder oferecer, né, ou afirmar que é um produto que grava, que filma, captura em 360 graus. Então essa é a primeira pergunta, qual que é a dimensão das imagens que ela gera, que se eu vou vender alguma coisa eu tenho que pelo menos testar e ver como é que é o resultado, certo? E 2, se ela exporta nessas imagens no formato retangular com proporção 2:1. Então, novamente, assim, é uma pergunta que leva a outra, né? Então, eu quis saber qual que é a dimensão, para saber se ele sabia, né? Para identificar se ele sabia, e depois se realmente eu conseguia exportar essa imagem para algum lugar, né? Para eu poder realmente fazer uso dela. E aí ele colocou aqui, ó, infelizmente não tem respostas, né? Por favor, verificar vídeos na net sobre o produto. Acredito que será bem mais objetivo. Beleza, ele, né, se absteve aqui da resposta, mas também disse que não tinha, e pediu para eu procurar mais. Beleza, mas pelo menos ele não passou a informação, digamos, errada, totalmente errada. Teve um outro anúncio, eu fiz a mesma pergunta, e aí ele colocou aqui, ó, olá, Michael, tudo bem? A resolução em megapixels, ó, 2048 por 2048, 30 fps no formato MP4. Infelizmente o fabricante não informa a proporção das imagens exportadas. Beleza, mas veja que, ó, ele já colocou aqui, ó, essa dimensão aqui, ou seja, uma foto quadrada, né? Não é uma foto equiretangular, não é uma foto 360. Teve outros aqui, ó. Mesma pergunta, outro fabricante. Boa tarde, tamanho 360 por 180. A proporção seria ok. Exporta fotos esféricas sim. Aqui ele já mentiu, né? Porque ela não exporta foto esférica. Ela exporta uma foto cilíndrica. Tá? Então ele já não conhecia aqui e me passou uma informação errada. Mesma pergunta, aqui ele disse que não sabia, beleza. E aí eu fui vendo outras perguntas que outras pessoas acabaram fazendo também para esses vendedores. E alguns, pela pergunta que se fazia, eu percebia que ele já estava em busca também de uma câmera 360, né? Alguns até talvez pela pergunta já trabalhavam no mercado imobiliário, trabalhavam com fotografia e queriam realmente uma câmera para fazer os tours virtuais. Aqui a pergunta, a imagem que ela grava em 360 graus, isso aparece na gravação, uma imagem única mostrando frente e trás, esquerda, direita e céu, ou seja, que já tudo bem, a forma que ele perguntou, mas ele já estava perguntando, né, se ele conseguia capturar todos os lados. E aí colocou 360 graus, esquerda e direita, ou seja, céu e chão, né, no caso aqui, não teria. O céu até teria, mas não teria a parte de baixo. Tá? Mas assim, ele também, né, não respondeu de forma muito completa. Outras perguntas.
Qual o ângulo de abertura da lente? Resolução 16 megapixels, ou seja, nada a ver com a pergunta que ele fez. Infelizmente a resposta não é isso aqui. É possível fazer fotos 360 internas de imóveis? Sim, é possível. É possível fotos panorâmicas, não 360. Grava vídeo 360 graus, semelhante a Samsung Gear 360? Vídeo de realidade virtual? Aqui, ó. Boa noite. Grava vídeos em 360 graus de excelente qualidade. Sim, o cara fez uma pergunta e ele respondeu outra coisa. Né? E realmente não grava vídeos 360. Bom dia. Se ela possui apenas uma lente, como consegue capturar as imagens do lado contrário? Ótima pergunta que eu encontrei lá vendo os anúncios. Aí colocou aqui, ó. Bom dia. A lente interna rotaciona 360 capturando todos os ângulos. Ou seja, nada a ver também. Esse tipo de câmera que está aqui são aquelas duas que eu mostrei anteriormente. A lente é fixa, a lente não faz nenhum giro. Né? Então, algumas câmeras de segurança, sim. Né? Ele tem uma lente que você pode, né, controlar e ele gira. Né? Ele consegue virar alguns ângulos. Mas essa aqui não faz isso. Tá? Então, ou seja, ele também não tem conhecimento e, né, informou totalmente errado aqui. Fica igual aquelas fotos de 360 no Google Maps, aí conforme o vídeo no YouTube, também se esquivou da resposta. É 360 ou 220? 360. Então, provavelmente alguém já tinha visto também aquela imagem que eu mostrei antes, né, que tinha lá 260, 220, 230. O cara também respondeu aqui errado. Outra aqui, ó. De novo, a mesma pergunta. A E360, câmera nova, 0 km, nota fiscal em seu nome. Não faz diferença nenhuma na resposta. Né? Ela faz aquele tipo de foto que usa nas reportagens, em que a imagem aparece um globo terrestre? Sim, câmera 360. Na descrição diz que a lente é 220. Como pode ser 360 se tem só uma lente? Veja só, ótima pergunta que fizeram. Tem vídeo da net com ela em uso. Não podemos postar links aqui no ML. É possível postar sim. Lá no anúncio você pode colocar um vídeo, tá? Mas assim, ele também não respondeu nada com nada. Ela serve para fazer aquelas fotos estilo Google Street View, de tour virtual? Não. Primeira resposta coerente que eu vi aqui, tá? E das que eu tinha visto também pesquisando. Então assim, ó, vejam, né, como existem vários anúncios oferecendo uma câmera 360, né, oferecendo como câmera 360 uma câmera que não é efetivamente 360. Por quê? Porque faltam os conceitos, né, faltam o conhecimento. Então, eu nem digo que é má fé dos vendedores, tá? Não é isso, que realmente não conhece os conceitos. Esses conceitos que a gente está vendo aqui no treinamento, né, de foto panorâmica, foto convencional e foto 360, de panorâmica completa e de panorâmica parcial, sabe? De panorâmica cilíndrica e de panorâmica esférica ou cúbica. Então, do modelo, do formato, né? do padrão equiretangular. Então, eles não sabem esse conceito e por isso, às vezes, as descrições também não são muito exatas, né? Eles consideram como 360 só uma visão, né? Uma visão digamos assim, de um eixo, mas na verdade você precisa ter o 360 dos dois eixos, né? Horizontal e vertical e horizontal. Né? Então, o que a câmera 360 realmente capta, né, em todos os ângulos nos dois eixos. Então eu preciso ter no mínimo duas lentes para uma câmera 360. Essas duas lentes, cada uma vai bater uma foto 180, o que vai gerar no final uma foto 360, tá certo? Então, quando você vê esse tipo de anúncio no Mercado Livre, né, ou sites como Wishlist, como Gearbest ou AliExpress, tome cuidado, né, com esse tipo de anúncio. Então, assim, ó, é fácil de distinguir. Se tiver duas câmeras, beleza, aí você pode considerar como sendo uma câmera 360. Não tem duas câmeras, descarte, porque ele não vai te entregar uma imagem no padrão correto, tá certo? Câmeras com apenas uma lente, né? Hoje nessa data que eu estou gravando esse vídeo, né,
não há essa possibilidade, é fisicamente impossível, né, uma câmera com apenas uma lente capturar uma foto 360, tá certo? Então, né, tome esse cuidado aí, né, não caia aí nesse tipo de anúncio, né, sempre verifique isso. Eu vou te passar aqui quais são as principais câmeras, né, vou te passar alguns links, alguns lugares onde você pode, né, buscar esse tipo de câmera, mas nunca caia nesse tipo de anúncio onde câmeras com uma lente são, né, vendidas como câmera 360. Se você vê que na especificação ela tem só uma lente, você já pode descartar. Beleza? Então, esse foi o vídeo para falar sobre as câmeras 360, né, que não são realmente câmeras 360.